Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que tenham curtido São João. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Sei que faz um tempo que a gente não se encontra, mas eu tô dando uma adiantada boa para quando a gente se encontrar poder tirar as dúvidas, certo? Lembrando que vai ter uma atividade disponível na plataforma sobre o conteúdo da semana passada e o dessa semana, tá? Vamos lá. A gente está falando sobre o passado e o presente, sobre como o encontro com o passado faz com que a gente produza de outra forma obras de arte, como a gente reflita sobre o que aconteceu. E a arte, ela é um eterno retorno àquilo que já houve na nossa história, àquilo que já houve em relação cultural. A gente tem uma certa maneira de reciclar as coisas, tá? Aqui no nosso material didático, na página 72, nós temos uma página da carta de Pero Vaz de Caminha, certo? Uma carta que falava sobre as primeiras impressões da Nova Terra. E aí, na página seguinte, a gente vai ter uma outra obra, que é de um período um pouquinho depois, mas também tem essa mesma relação, que é a primeira missa no Brasil, né? Então, a gente primeiro precisa pensar sobre a relação escrita, a gente precisa pensar sobre como esses artistas, eles falavam sobre aquilo que eles viam, mas eles também aumentavam, modificavam para que existisse um impacto maior para que as pessoas que estivessem observando aquilo. A gente também precisa pensar sobre que tipo de memória foi criada em cima desse tipo de produção. Por quê? Porque anos mais tarde, certo? Através da avaliação, da reflexão sobre como isso foi feito, um artista como Luiz Zerbini, ele cria uma outra obra chamada Primeira Missa no Brasil, que faz uma reflexão sobre a primeira obra, sobre o processo de colonização, a representação dos povos indígenas, a representação dos jesuítas, quem de fato era o principal, né? Quem de fato estava sendo representado, tá? O distanciamento, a aproximação dos portugueses com os povos indígenas, tá? Então, todas essas relações que existiam naquele momento, elas vão sofrer uma nova reflexão no futuro, né? No nosso presente. Então, a gente tem aquilo do passado, a gente tem o texto escrito que existe toda uma relação das expectativas e que se criou em cima do processo de navegação. Então, tinha que atender. A gente tem essa pintura que vai ser enviada para Portugal como uma forma de dizer, olha, nós encontramos pessoas aqui, nós encontramos gente que estava nessa terra, mas eles podem ser catequizados, então a gente pode dominar esse território, certo? E isso vai servir de reflexão hoje para a gente fazer nossa produção artística. O que a gente faz a gente pensar nisso? Essa questão da arte e da memória, tá? Então, essa memória das experiências que a gente viveu no passado, daquilo que a gente foi vivido por outras pessoas e que tem uma relação com a nossa vida hoje, está presente através da memória. Como é que a gente perpetua isso, tá? Primeira coisa, através dos objetos de família. São objetos antigos que são encontrados nas casas, certo? Existem objetos de família que vão para museus, porque são objetos que marcam um determinado período histórico, mas existem objetos de família que estão na nossa casa. Vou dar um exemplo, tá? Na minha vida particular, a minha família tem objetos que vão passando de pessoas para pessoas, ou que a gente vai herdando por alguma razão. Aqui, parece um paninho simples, não é verdade? Esse pano foi bordado pela minha tia-avó há pelo menos 50 anos. Então, para mim, isso é um objeto de família que eu guardo com muito carinho. E isso vai servir para mim como uma forma de memória. Por quê? Porque esse tipo de bordado ele já não é feito mais com tanta frequência, a forma como foi executada, a maneira e a relação que esse bordado tem com a minha família traz toda uma memória em relação a isso, tá? Uma outra coisa são as fotografias antigas. Hoje em dia a gente tem um movimento, por conta das redes sociais, certo? De resgatar essas fotos antigas. Para vocês que são mais jovens, as fotos antigas são de 2, 3 anos atrás. Para as pessoas um pouco mais velhas, a gente tem fotos de 15, 20, 30 anos, certo? Ou até mais, tá?
E essas fotografias, elas têm uma carga de memória não só das pessoas, mas dos locais. Se vocês pesquisarem na internet, ou se vocês já tiveram a oportunidade, existem fotografias do estado de Sergipe, fotografias principalmente de Aracaju, onde mostra a Orla de Atalaia, onde mostra a Praça do Minigolfe, locais que sempre tiveram uma relação com a cidade e que hoje são diferentes. Então, essas fotografias, elas têm uma carga, uma memória que essas fotografias têm uma memória atrelada e que é muito importante. Algumas pessoas, elas têm uma relação bacana com essas fotografias mais antigas e é uma maneira da gente se conectar com o passado, observar como o tempo mudou, como as coisas elas podem ser revistas, certo? Se você pegar uma fotografia de 20 anos atrás, vocês vão ver que tem sapatos, roupas, acessórios, que eles vão sendo repaginados e eles vão voltando à vida cotidiana. Assim como tem coisas que não existem mais, certo? Então, essa relação com a fotografia é muito interessante. Só que ela só aconteceu depois de um determinado período, porque a fotografia ela não era acessível, certo? Uma outra coisa são as histórias narradas. Histórias narradas são histórias contadas de pai para filho e elas vão sendo passadas adiante. Então, na sua casa, na sua vida cotidiana, existem histórias que são narradas pelos seus parentes e que contam de um determinado momento, de um determinado período. Mas essas histórias narradas, elas também servem, ao longo do tempo, para construir uma narrativa historiográfica. Como assim? A gente tem a memória, a gente tem uma narrativa historiográfica. E algumas questões vão ser validadas através dessas narrativas. Por exemplo, na história, a gente vai se basear em materiais físicos, né, palpáveis. Então, a gente tem livros, a gente tem fotografias, pinturas, a gente tem registros, tá? E a gente também vai ter o registro da narrativa. Então, mesmo que alguém diga, existia um restaurante aqui na cidade, eu posso dizer como esse restaurante era e que tipo de pessoa estava frequentando, se a gente não tem fotografias desse restaurante, certo? Então, essas narrativas, elas servem também como uma fonte de memória. E eu acho interessante, para quem tem parentes mais velhos, que vocês perguntem coisas para eles, porque esse tipo de reflexão da narrativa faz com que, além de auxiliar no processo de memória, de fixação, faz com que a gente tenha uma identidade com essas pessoas, a gente cria um ciclo de identidade, tá? A gente tem sons do passado. Então, quando alguém diz assim, professor, isso é música de gente velha, esses sons, eles marcaram uma determinada geração. Então, a gente tem músicas que, se você escutar hoje, você sabe que são datadas, essas músicas fizeram parte de uma determinada geração. Meu pai, ele ouvia tipos de músicas diferentes dos tipos de música que eu ouvia. Apesar de eu ouvir músicas semelhantes, porque eu estava dentro da casa, os meus pais, eles não escutavam determinados sons que eu tinha mais contato, mais familiaridade, assim como vocês escutam coisas que eu tenho mais familiaridade do que o que eu tenho. Não significa que eu não vá escutar, mas fazem parte de uma determinada geração. Então, esses sons, eles vão ser uma conexão com o passado. Exemplo, eu falei da Tropicália, certo? A Tropicália, ela fazia muito mais sentido na relação do movimento cultural e tudo, para os meus pais do que fazia sentido para mim, certo? Como movimento. Ao mesmo tempo que eu gosto da sonoridade, e ela é importante, ela não é marca da minha geração. A minha geração já tem um outro movimento musical, tá bom? Então, é essa relação que vocês vão ter que fazer. Além disso, tem as memórias que os artistas contam. Então, são pinturas, azulejos, gravuras, esculturas, que fazem parte dessa coleção. Aqui ele dá como exemplo, tá? As cartas de areia do artista José Rufino, onde ele pega essas cartas e que fazem parte da família dele e ele traz essa memória à tona, tá? Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente está falando de um diálogo com o passado, a gente não está falando só no sentido amplo dos movimentos artísticos. O diálogo com o passado, principalmente para a produção artística, ela acontece individualmente, através do meu ambiente individual familiar, certo?
do meu ciclo familiar, do meu ciclo de memórias dos meus amigos, da minha construção individual, para que eu produza algo posteriormente, tá? A gente fica por aqui, se encontra na próxima semana, tá bom? Tchau, tchau.